Gênesis capítulo 18, versículo 19. Gênesis 18, 19. Todo o capítulo 18, o assunto aqui é comunhão. Então, nós já vimos como foi que o Senhor apareceu a Abraão, né? Na pessoa daqueles 3 homens que ele pôde compartilhar com eles aquilo que ele tinha de melhor. Ele pôde também, né, receber deles aquilo que eles tinham de melhor. Abraão repartiu vitela, manteiga, queijo, água para lavar os pés, bolo que a Sara fez. Era o que ele tinha, né? Então ele pegou o melhor que ele tinha e colocou diante daqueles homens. Sombra, né? Mas o que aqueles homens compartilharam com Abraão, na verdade, são as riquezas de Deus, né? Então ele recebeu revelação, ele recebeu promessa, ele recebeu confirmação. E ele desenvolveu ali, nesse capítulo, uma intimidade tão maravilhosa com Deus, que ele pôde prescrutar aquilo que estava no coração de Deus. E Deus também prescrutou aquilo que está no coração dele. E isso é comunhão. E a gente precisa aprender isso, tá? Comunhão é isso. Então a gente nunca pode ficar na religião. A gente tem que avançar para a comunhão. Comunhão com Deus. E se nós tivermos verdadeira comunhão com Deus, nós nunca teremos dificuldade de ter comunhão com os nossos irmãos. Vou repetir. Se nós tivermos verdadeira comunhão com Deus, nós nunca teremos dificuldade para ter comunhão com os nossos irmãos. Agora, se nós vivermos só vida religiosa, a gente vai começar a encontrar as picuinhas, problemas, dificuldades, e a gente vai ficar sozinho. Por quê? Porque nós só temos comunhão com o nosso ego, né? E isso é problema. Vamos lá. Gênesis capítulo 18, versículo 19, diz assim a palavra: porque eu o tenho conhecido. No original, tá? É como se ele dissesse assim, ó: eu elegi ele, eu escolhi ele. Tá? Porque eu o tenho conhecido. E sei, é Deus dizendo de Abraão, tá? Eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, as promessas de Deus para Abraão não eram apenas para Abraão, era para toda a sua família, até nós. Até nós. E haveria de vir sobre toda a descendência de Abraão aquelas bênçãos que Deus ofereceu a Abraão, desde que houvesse esse ordenar, houvesse esse ajustar os seus filhos. Agora, como foi que Abraão nos ajustou? Como que ele ajustou os seus filhos? Porque Gálatas diz que todos que creem são filhos de Abraão pela fé. Como foi que ele nos ajustou? Sabe como que ele nos ajustou? Vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Sendo ordenado, sendo corrigido, sendo tratado, sendo transformado de um cara lá da Mesopotâmia num imitador de Deus. Então, nós temos esse grande, vamos dizer assim, esse grande representante, né? Não é maravilhoso isso? E nós temos muito para aprender com ele. Então, esse texto aqui fala de coisas que nós não gostamos. E o texto que nós vamos estudar hoje também fala de coisas que nós não gostamos. Esse texto aqui fala de coisas que nós temos dificuldade para entender. E o texto que nós estudaremos hoje também fala sobre assuntos que nós temos muita dificuldade para entender. Mas olha só, ele fala assim, ó: para que guardem o caminho do Senhor. É ordenar os filhos para que guardem o caminho do Senhor. Ó, irmãos, é isso aí. É assim que começa a vida de santidade. Nós precisamos abandonar os nossos caminhos
e guardar os caminhos do Senhor. Ou seja, nós precisamos deixar para trás, precisamos deixar para trás a nossa velha maneira de andar e buscar dar passos em direção àquilo que são chamados nas Escrituras os caminhos do Senhor. Né? Andar em justiça e santidade é andar nos caminhos do Senhor. E andar na carnalidade é andar no quê? Caminho do tar. É andar nos nossos caminhos. Né? Porque o tar não tem carne, ele é espírito. Né? Quem tem carne é o Valdir. Né? Esse tar tem carne. Desculpa. Chama você de tar. E eu quase posso dizer assim, olha, carne da minha carne e osso dos meus ossos, viu? Porque esse casamento aqui já dura bastante tempo. Então quando eu falar dele, eu estou falando de mim. Eu posso falar dele tranquilo, porque quando eu falo dele, eu falo de mim, não tem problema. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela vida do irmão Valdir, pela vida da irmã Dinéia. Vamos lá então, avançar? Vamos lá por 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, irmãos. Chegou em Apocalipse, é só você voltar umas folhinhas, você já vai encontrar já esse 1 João, que é a epístola da comunhão. O assunto dela é comunhão. E aí, o título que o autor colocou aqui para o capítulo 3 foi Os Filhos de Deus. Então, é um título muito lindo, né? Que nós temos no capítulo 3 aqui. E aí você não pode perder de vista isso, que esse é o assunto. Tá? O assunto aqui é a filiação e as suas implicações. Né? Porque, infelizmente, lá na perdição, nós dizíamos assim, ó, todo mundo é filho de Deus, então está tudo certo. Né? E nós estávamos totalmente equivocados, na verdade. A Escritura chegou e provou para nós que para ser filho de Deus precisa nascer de novo, porque antes nós éramos todos filhos de Adão, né? Perdidos. Somente depois que Cristo veio ser a nossa vida, que nós fomos feitos pelo poder dele, pela palavra dele, filho de Deus. Mas, né, nós recebemos, né, um conceito evangélico que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ou seja, nós ficamos até abaixo, né, de filho. Mas nós entendemos que uma vez filho, para sempre filho, e a gente não precisa de mais nada. Né? E aí a gente encontra uns irmãos que vai estudar o grego, né, e fala para nós que existe bebê, existe filhinho, existe adolescente, e que o desejo de Deus é que a gente chegue àquela estatura de varão perfeito, que a gente alcance a royal esquecida e que a gente se torne um filho que possa representá-lo perfeitamente. Então a gente vê que existe um caminho nesse assunto de filho também, para chegar a ser filho como Deus quer que a gente chegue. E assim, né? Não tem jeito. Não tem atalho. Um filho bebê só pode crescer e se tornar um homem se ele for corrigido, se ele for disciplinado, se ele aprender o que significa não, se ele aprender o que significa vara, se ele aprender o que significa limites. Se você tentar criar teu filho sem essas coisas, depois você vai descobrir que você tem um homem bebê na tua casa. E isso vai ser muito triste para você, para o resto da sua vida. Então não caia na armadilha dos psicólogos modernos. Tá? Lembra que a vara e a cruz são irmãs. O Valdir dizia assim pra gente: a vara é a cruz das crianças. Lembra que você dizia isso, Valdir? A vara é a cruz das crianças. Não, fala pra ele. Irmão Jonas, a vara é a cruz das crianças. Glória a Deus! Aí as crianças falam assim: não, glória a Deus. Não é verdade, crianças? Não, glória a Deus. Né, Pamela? A gente fala assim: glória a Deus, a vara é a cruz das crianças. E as crianças falam assim: misericórdia, Senhor. Mas é necessário para que tenha homens, para que cresçam, para que os filhos cresçam, realmente cheguem onde tem que chegar,
se divara. E nós também, como filhos. Inclusive, eu recebi essa pergunta essa semana do Paulo. Não porque ele estava sendo corrigido, Sim. ele viu o Lucas dando uma... Sua mãe, cadê o amor, né? Ele falou, mãe, por que Onde tem que está o ser amor? assim? Onde foi parar o amor? Por Né? quê? É porque é assim que se faz homens. Sabe, o grande presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, quando ele já tinha lá os seus 70 anos, ele foi colocado, houve um noticiário que ele estava envolvido em um esquema de corrupção. E a mãe dele, já velhinha, na geriatria, né? Claro, em internação domiciliar, pediu para a enfermeira chamar o filho. Aí o presidente dos Estados Unidos foi visitar a mamãe. Quando ele chegou lá no pé da cama, ela falou assim para ele: abaixa as calças. Que massa. Aí ele virou, abaixou as calças. Ela tinha uma vara lá, agora que ela pediu para a enfermeira lá preparar para ela, uma vara lá na cama. Ela catou a vara e ela, sem força nenhuma, ela batia nas nádegas dele e falava assim: não foi assim que eu te ensinei, não foi para isso que eu te criei. O nome da tua família, o nome de Deus, como que você faz a gente passar uma vergonha dessa? Quando que você vai aprender? É, porque a Bíblia não fala até que idade, né? Aí depois ele conta, sabe, que terminou, ele levantou as calças chorando. E depois ele conta, né? Ele conta esse testemunho. Ele diz que foi a mais dolorida coça da vida dele. E que ele agradece a Deus pela vida da mãe dele, que nunca lhe privou da disciplina. Ó, que coisa linda, né? Isso significa ordenar os filhos, né? Ordenar os filhos. O Senhor tem que nos ajudar, porque nós nos perdemos. Meu Deus. Nós nos perdemos nesse mundo aí. Nós esquecemos esses detalhes, sabe? E aí a gente que tenta o plano B, o plano C, o plano D, e aí depois lá na frente nossos filhos vão ter que apanhar da polícia, né? Misericórdia. Apanhar da justiça, apanhar da mulher, né? Apanhar da mulher. É muito duro isso, né? Sou uma esposa chegar com o filho, entregar para a mãe e falar assim: ó, não quero esse moleque. Deve ser muito triste, né? Ó, não vai demorar para acontecer isso. Porque o Senhor tem misericórdia de nós. Então o assunto de 1 João é o assunto dos filhos, né? E aqui diz assim, né? O texto começa assim, ó: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, ou seja, não basta ser filhos, né? Filhos amados. Glória a Deus. Amados, agora somos bebês, criancinhas, tecnon. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos, quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E digo mais, se não tivermos alcançado isso, morreremos de vergonha por toda a eternidade. Então é bom entender isso, tá? Porque esse é o projeto. Esse é o projeto de Deus, que naquele dia nós estejamos semelhantes a Ele. Vamos lá. E então agora entra as varas, né? Aqui começam as coças. E aí, né, ele diz assim, ó: e qualquer que nele tem essa mesma esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, nós entramos aqui na nossa última reunião. E só de entrar já foi difícil, né? Então agora nós vamos dar um passo além. Porque ele vai tratar daquilo que realmente é o problema das nossas vidas. Tá? É aquilo que para o mundo é normal, comum, tranquilo. Mas para nós não. E o Senhor, Ele quer realmente nos libertar plenamente de tudo aquilo que está relacionado com pecado. Nós não podemos, depois de 30 anos de vida cristã, dizer assim, ó: eu não tenho nenhum problema com o pecado. Entende? Nós não podemos isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós precisamos odiar o pecado. Odiar o pecado, odiar o pecado, odiar o pecado. Mas odiar o pecado, odiar o pecado, odiar o pecado. Até o último dia da nossa vida aqui na Terra. Amém. Nós temos que odiar o pecado. Não podemos amar ele, não podemos, fazer negócio com ele. Não podemos brincar com ele. Não podemos achar que está tudo certo. Sabe, irmãos,
não existe esse assunto de impecabilidade na vida cristã. Não existe. Pode até existir a doutrina da impecabilidade, mas não existe esse assunto de impecabilidade na vida cristã. Só existe um Cristo que não peca, que é o nosso bendito Senhor que está sentado lá no trono. Então, enquanto a gente estiver jornadeando por aqui, nós vamos ter que estar se limpando, nós vamos ter que estar se lavando, nós vamos ter que estar corrigindo a nossa rota, nós vamos ter que estar deixando para trás costume, tradição e tudo que aparecer, tá? Tudo que aparecer. Perguntaram para o irmão Stephen Calgary o seguinte, né, quando ele já tinha lá quase 100 anos, ele veio no Chile fazer uma conferência e um obreiro perguntou assim para ele: irmão, nessa idade o irmão já não tem mais nenhum problema, né, com lascívia, com desejo, com maus pensamentos, porque né, todo esse tempo caminhando com o Senhor, o irmão já é perfeitamente santo, né? Aí o irmão Stephen olhou para ele e falou assim, com bastante dificuldade, né? Falou assim: meu amado irmão, a carne nunca melhora. Então, essa é a questão, sabe? A carne não melhora. Então, olha a situação. Né? Então, como que nós vamos tratar essas coisas? Nós vamos chamar pecado de falha, como a gente costuma fazer? Porque assim que a gente é amansado, sabe? Esses dias eu vi uma situação, perdoa a ilustração, tá, irmãos? Mas eu penso que é importante para os mais novos entenderem. Esses dias eu vi uma situação muito interessante, tá? Era um filme, um documento sobre um gatinho. Um gatinho que foi atacado por cachorro. Então aquele bichinho, ele ficou traumatizado, muito traumatizado. Aí, né, hoje a gente sabe que tem esse negócio de psicologia animal, né? Aí o que fizeram com aquele gatinho para combater aquele trauma? Colocaram ele perto de um cão extremamente dócil e um querido, sabe, um cão acostumado a lidar com gatinhos. Então, quando colocava o gatinho com o cão, a primeira reação do gatinho era muito legal, sabe? Ele esticava as orelhinhas assim, arrepiava todos os pelinhos dele, soltava as unhas para fora e mostrava os dentes. Mas o cão não estava nem aí com ele, estava ali, né, pertinho dele e tal. E devagarinho o cão foi dando o rabinho para ele brincar, e ele começou a brincar com o rabinho do cão. O tempo foi passando. Eu sei que no final do filme, né, aquele cãozinho está deitado, dormindo, e o gatinho está dormindo em cima dele, bem tranquilo. Sabe, e é um filme longo, então é muito legal de ver, que você vai vendo assim, que aquelas barreiras vão caindo. E no final, eles são dois coleguinhas. O trauma se foi. E eles viraram parceiro. E o filme é lindo, sabe? Eu, assim como amo animais, eu gostaria muito de ver isso. Só que esse gato, o dia que ele sair na rua e encontrar outro cão, ele vai fazer um carinho no amiguinho. E aquele amiguinho vai meter o dente nele assim, ó, vai apertar bem, vai chacoalhar, vai jogar lá e já foi. Por quê? Porque ele se acostumou. Ele se acostumou. Tá? Nós começamos a nos acostumar com o pecado quando nós passamos a chamá-lo de falhas. Falhas. Ó, Senhor, eu tenho tantas falhas. Toma jeito, rapaz. Fala: Senhor, eu tenho muito pecado. Eu tenho pecado. E aí, começa a colocar nome deles, tá? Eu tenho inveja, eu tenho orgulho, eu tenho ódio, tá? Eu tenho lascívia, eu tenho desejos, né? Tenho vícios, tenho um coração duro, eu sou mão de vaca. É assim, faz isso, ora assim. Fala: Senhor, tá aqui esse cara, trata com ele. Que quando você começa a fazer isso, então lá dentro, sabe, você começa a ter nojo do pecado. Você passa a tratar pecado com pecado. Deixa de ser falha, vira pecado. Então, você vai ser igual aquele gatinho. O pecado passar para você, vai... Nada de amizade. Lembra aquela passagem que fala que não confiaram na carne, né? Sim, não pode, não dá para deixar. A carne está lá, ela quer te amansar. Ela está prontinha para te amansar. Não confia. Fuja. Então, aqui tá, nós temos duas palavrinhas aqui, por isso eu trouxe esse monte de coisa aqui. Talvez hoje não vai dar tempo.
até peço perdão para os irmãos, porque meu projeto à tarde era traduzir, deixar bem facinho. Mas à tarde não existiu. À tarde foi trabalho, muito trabalho. Né? O Léo estava comigo, Léo viu que hoje não foi moleza não, né? Não foi. Trabalho. Foi um bom dia de trabalho. Mas assim, eu acho que essa primeira aqui eu não vou precisar nem ler, tá? Não, eu vou ler sim. Eu vou ler porque são as dificuldades que a gente encontra nas traduções que eu quero mostrar para vocês. Então, o versículo 4, ele vai dizer assim, ó, qualquer que... 1 João 3, 4. Pas hopoion ten amartian, kai ten anomian. Poiei kai he amartia, estin anomia. Vocês não entenderam nada, né? Tá certo. Não, eu só fiz a leitura aqui para poder passar para vocês o significado de cada uma. A palavra paz aqui, que é a primeira, não tem nada de paz, tá? Significa todo, tá? Todo o que comete ou pratica, né? O pecado. Tanto o poion como a martinha aqui, eles não estão como substantivo. Eles estão numa forma verbal grega que a gente chama de particípio contínuo, tá? Então, a tradução poieu significa fazer, tá? Então, praticar fica bom, praticar. Mas aqui ele está dizendo que a prática do pecado, né? A prática do pecar também é a negligência da lei, ou você viver contra a lei de Deus, entendeu? Todo pecado é contra a lei de Deus. Pra vocês terem uma ideia, essa palavra anomia que está aqui, anomia, que na nossa tradução aqui está transgressão da lei, eu estive orando, na maioria é transgressão da lei. Essa palavra anomia, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é um dos apelidos do iníquo. Lá quando começa a falar do homem do pecado, filho da perdição, lá não está escrito homem do pecado, lá está anomian. Anomia, ou seja... Isso, anomia. Então, é a mesma coisa aqui, sabe? É o contra a lei, né? Então ele está dizendo aqui que a prática do pecado é a nossa batalha contra a lei de Deus. Isso é pecado. Então isso é contra a lei, é iniquidade. E aí ele continua dizendo assim, ó: e bem sabeis que ele, aqui esse ele, tá? É Jesus, é Cristo. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Deixa eu avançar aqui no grego, só para mostrar para os irmãos aqui uma coisinha muito importante, tá? Importante para mim, talvez seja para os irmãos também, tá? É que aqui ele está falando que aqui a palavra também sabeis que a palavra aqui não é ele, a palavra aqui é aquele. Aqui está aquele. Ekeinos é aquele. Aquele que se manifestou. Aquele que se manifestou, ele não conhece o pecado. E ele se manifestou com a finalidade de levar os pecados nossos. Sabe, a palavra grega aqui, arré, significa levantar. Levantar. Então, por um lado, né, levar. Por outro lado, levantar. Ou seja, foi para isso que ele se manifestou, tá? Para trazer à tona e tirar os pecados nossos.
Inclusive, a doutrina cristã não vai deixar isso bem claro para nós, que nós precisamos confessar os pecados. Ou seja, o que significa confessar o pecado? Então, o Espírito Santo vem e trabalha com a gente, nos convence, e aí a gente cata aquele negócio que está escondido lá e ó, Senhor, eu sou isso aqui mesmo. Ou seja, levantou o pecado, né? Então, esse é o significado da palavra ré aqui, levantar. Ele se manifestou para levantar os pecados nossos. Não é só para levar, para levantar, né? É importante isso aí. E aí, ele vai continuar dizendo assim, no versículo 6. Qualquer que permanece nele. Aqui nós vamos encontrar as primeiras dificuldades, tá? Está escrito assim, ó, na minha tradução. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Agora nós vamos entrar um pouco mais no grego, tá? Porque aqui o versículo 6, ele começa com aquela palavra paz, que eu falei para vocês que é todo, né? Paz, ho, en, auto, aqui significa tá todo o que está dentro dele, tá? Esse autor aqui é o Senhor. Todo aquele que está em Cristo, que está escondido em Cristo, que dentro dele permanece, porque esse menon significa permanecer, né? Todo aquele que nele permanece, aí a outra palavra é ux, e essa palavra ux, ela pode até ser traduzida por não, mas a melhor tradução para ela é nunca, porque é uma expressão de negativa expressa. O significa não, ux, de jeito nenhum. Entende? O grego é bom por causa disso, é fácil de você entender o que ele está dizendo, sabe? Agora, a palavra aqui, no original, é amartanei. Amartanei. Não é amartia. É amartanei. É importante isso, tá? Porque é um verbo passivo auristo verbo passivo auristo infinitivo na terceira pessoa do singular. Amartanei. Amartanei. Mas a origem é amartano. O eu, amartano. Ele, amartanei. Ou seja, não é amartia. Mas está traduzido como amartia. E é aí que entra as nossas complicações. Porque amartia significa errar o alvo, ou pecado. Agora, amartanei, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que eu acho que é mais fácil. Vou buscar aqui a ajuda do meu dicionário, para não falar bobagem, porque nós temos outras palavras aqui, e eu posso confundir elas, tá? Então eu vou ser bem rápido aqui. Nós estamos no versículo 6, né? Amartanei deve ser aqui, ó, presente indicativo, aqui deve ser compreendido como algo que continua, algo contínuo. Então aqui seria como assim, ó, ele não continua pecando constantemente, sem escrúpulos. Isso é, ele não tolera nenhum pecado que aparece na sua vida. Agora você conseguiu entender, né? Vê como que é importante, né? Conhecer um pouquinho, como é importante conhecer um pouquinho o original. Bom, eu acho que ficou fácil, né? Ou seja, não é uma questão de que ele não pratica o pecado. É que ele não tolera a prática do pecado na sua vida. Ele luta contra. Qualquer que, agora não tem essa palavra permanece, tá? Na minha tradução tá assim, ó. Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu, tá? Aqui é outra palavra, tá? Não é permanece. Aqui tá assim, ó. Paz, ou seja, todo, não é qualquer, tá? Todo o amartanon ux euraquem autou.
o de egnoken auto. Deixa eu pegar aqui que eu tenho a tradução aqui bem bonitinha. Nós estamos no versículo 6, né? Amartanon eurakei, tá? Subjuntivo. 1 João 3:6. Vamos ver se está aqui. Não está aqui. Eu escrevi isso em algum lugar, eu traduzi isso hoje. Mas eu vou trazer para os irmãos aquilo que eu traduzi, tá? Não está aqui no caderno? Não está, está em outro lugar. Deve estar em alguma anotação que eu fiz. Mas essa palavra amartanon aqui é todo o que vive continuamente na prática do pecado e não está nem aí para isso, nunca viu ele, nem o conhece. A versão que estou aqui é exatamente assim. É? Ele fala assim no versículo 5, no 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem conheceu. Ó, muito bom. Obrigado, irmã, pela ajuda. Né? Vamos lá. Minha tradução agora. Vamos lá. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conhece. Ou seja, se o pecado é uma coisa normal para você, querido, significa que você ainda não nasceu de novo. Entende isso? Então tá tudo certo, né? O pecador peca. Agora, se você nasceu de novo, então tem que existir uma guerra civil dentro de você. Uma luta contra o pecado. Não é normal o nascido de Deus viver pecando. E isso significa colocar ordem na casa para que os filhos andem em juízo e justiça. Ou não é? Romanos 7, né? Muito bem, né? Romanos 7. Vamos lá, mais um versículo. Versículo 7. Minhas criancinhas, tá? Essa é a palavra no original, tá? Minhas criancinhas. E essa palavra aqui é criancinhas espirituais. Minhas criancinhas espirituais. Ninguém vos engane. Aquele que vive segundo a vontade de Deus é justo, assim como ele é justo. Agora, temos outra palavra aqui no versículo 8, tá? Muito importante. Os irmãos me perdoam, tá? Essa demora em achar os textos, mas eu penso que isso aqui é muito importante. Muito, muito. Versículo 8. É outra palavra, tá? Diferente aqui. Aqui na nossa tradução tá assim, ó, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Pesado, essa é pesada, né? Essa dói. Essa dói. Vamos lá. Vamos lá, versículo 3, 8. Aqui. A palavra que foi traduzida aqui por pratica é planato. Planato. Tá? Planato. Deixa eu ver se é planato mesmo. Não, eu acho que estou no texto errado. Não é não. Perdão. Foi. Ropoiote de Kaiosune ekeinos diabolos. Ropoion ten amartian ek tu diabolo. Aquele que vive na prática do pecado. Vamos colocar assim? Não é do pecado não. Aquele que vive, aquele que faz, não é vive, perdão. Aquele que faz, ou que vive fazendo, né? O poion amartia. Aquele que está praticando o pecado, a palavra ek, aqui é interessante, tá? Ek tu diabolu estin. Então, essa palavra ek, todo mundo sabe disso, né? Que a gente fala eclesia, o que significa? Tirado para fora, né?
Então ele está dizendo aqui que aquele filhinho que está vivendo praticando pecado, ele está tirando a vida dele de dentro do diabo. É isso aí que ele está falando. Entendeu? Ele está tirando a vida dele de dentro do diabo. Porque o diabo, desde o princípio, né, vive pecando. Aí ele continua dizendo assim, ó: eis tutu efanerote huios tu teu. Ou seja, para isso se manifestou o Filho de Deus. E a palavra filho aqui é huios. Não é Jesus, é huios. Ou seja, a manifestação do Filho de Deus é exatamente para isso, tá? Para destruir as obras do diabo. Ou seja, enquanto o texto começa lá falando assim, ó: minhas criancinhas, meus bebezinhos, vocês têm que crescer. Porque quando vocês crescer, então vocês vão discernir o que é diabo e vocês vão romper qualquer laço com o diabo. Não vão tirar mais nada dele, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aqui a palavra é luxe, ta erga tu diabolo. Vamos para o outro versículo e aí nós terminamos hoje, tá? Eu acho que sim, o 10. Não, é o 9. Versículo 9. Avançar. Ó, eu gosto dessa tradução, tá? Vou mostrar para vocês aqui, uma tradução legal. Diz assim, ó: aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente pecando. Grego, deixa eu pôr grego. Paz, ou seja, todo o paz ro gegenemenos ek tu teu amartian u poiei. Ou seja, todo o nascido para fora de Deus, pecando, não vive. Por quê? O hot esperma, ou porque a semente dele, essa semente dele, esse dele aqui, é Cristo, tá? A semente de Cristo. Porque a semente dele dentro permanece. Também não pode. Aqui que ficou legal, tá? Aqui a palavra é amartanem. Vou pegar aqui, versículo 3:9, tá? Gegenemenos amartanem, tá? Tá aqui. O gegenemenos significa que foi gerado por Deus, ou é nascido dele, né? Isso é, como seu filho, como sua filha. Sperma autu significa sua semente, ou seja, aquilo que a vida divina efetua nele. Os traços paternos de sua natureza lhe são transmitidos. Deve estar se referindo ao Espírito Santo, ou à palavra de Deus, ou a ambos simultaneamente. E aí chegamos à palavra amartanem, o dunatai amartanem. Ele não pode continuar constantemente ou sem escrúpulos. Isso é, ele não pode tolerar nenhum pecado em sua vida. Não é legal isso, irmãos? Glória a Deus. Esse é o versículo 9, né? Qualquer que é nascido de Deus não pode tolerar pecado na sua vida. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. João, semente não é a palavra? É a palavra. A esperma de Deus é a palavra. A semente cai em terra boa. Então, a tradução poderia continuar assim, ó: e não pode viver pecando. Por que ele não pode viver pecando? Porque é nascido de Deus. Ou seja, ele tem um pai. Porque ele tem pai, ele não pode mais viver como filho do diabo. Vamos lá. Verso 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Esse vai ficar para a próxima reunião, tá bom? Então, nós continuamos no versículo 10. Ok? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Quão precioso é ser exortado pela Tua palavra, Senhor.
olhando com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos enxergar isso. Nós olhamos para o texto e falamos assim, ó, isso aqui é impossível. Mas agora, com essa ajuda, a gente consegue ver que o propósito do Senhor é que a gente tenha nojo. A gente tenha nojo do pecado, porque o pecado não é uma coisa nossa, é do diabo. E que nós agora não pertencemos mais ao diabo. Agora nós somos teus. Então, Senhor, por misericórdia, que assim como essa chuva que está caindo e está regando a terra, e ela vai produzir os seus frutos, da mesma maneira que essa palavra possa produzir nessa noite, em cada um dos nossos corações, uma repulsa a tudo aquilo que não é a vida de filho de Deus. E que ela possa produzir em nós também um desejo intenso de sermos filhos maduros, para vencermos o pecado e não viver mais desviando para lá e para cá, porque pecar significa isso também, viver desviando para lá e para cá. Guarda o nosso coração disso, Senhor. Nos salva, Senhor, e nos dá crescimento de filho, para que nós possamos verdadeiramente ordenar a nossa vida diante de Ti. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu terminar falando só uma coisinha para os irmãos. Eu penso que é importante. Que não está aqui, tá no grego. Está na história da igreja. Lá nos anos 30, lá nos anos 70, começou um movimento aqui em Londrina. Era um movimento de uns irmãos que eles estavam cansados de teorias. Eles eram batistas e presbiterianos e metodistas, e eles conheciam muitas doutrinas, mas a vida deles estava assim, uma tragédia. Então, na medida que eles começaram a conhecer as doutrinas e comparar aquilo que a palavra de Deus ensinava com a vida deles, eles descobriram que faltava algo na vida deles. Então esses irmãos começaram a fazer o quê? Eles começaram a orar juntos, pedindo para Deus que enviasse poder espiritual para eles vencer o pecado. E o Senhor enviou. E eles experimentaram uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Maravilhosa. Só que depois esses irmãos se desviaram para aquelas coisas de buscar poder, buscar dom, revelação, cura e outras coisas, os costumes. E aí eles se perderam. Mas quando esses irmãos começaram a se reunir, eles foram expulsos das comunidades e foram para o fundo dos quintal orar. E um dos irmãos, você lembra dele? O pastor Silas, contou isso para mim. Falou, não, irmão, não era isso não. A gente orava pedindo para Deus nos dar poder para vencer o pecado. Não é um motivo muito bom da gente orar? Nos reunir para orar junto, para pedir para o Senhor nos revestir de poder, para a gente vencer o pecado e viver o que diz as Escrituras. Ó Senhor, nos ajude. Amém? Deus abençoe, irmãos.